dia, paz do Senhor, bom dia galera, Senhor, amém. Seja bem-vindo a essa live, né? Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero te pedir que você compartilhe, porque aí muitos amigos seus, né? O pessoal lá do seu Facebook vão poder acompanhar também, mais pessoas vão ser atingidas, né? Nessa manhã por essa palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em casa, se você tiver com ela aberta, com ela em mãos, ou seu celular. Abre aí Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos estudar, né, falar sobre as bem-aventuranças. Nós vamos falar sobre todas as bem-aventuranças em que Jesus falou ali com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, e é o famoso, né, Sermão do Monte. E eu vou só dar a introdução no versículo 1 e 2, e depois cada um de nós está falando sobre uma parte dessas bem-aventuranças, tá? Versículo 1 diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, né? Então Jesus está ali com aquela multidão que estavam seguindo. Em determinado momento, então, ele sobe ao monte ali das Oliveiras e ele senta num momento, eu acho que muito íntimo, né, com os seus discípulos, e aí ele passa a ensinar, a pregar dele, né? É um momento assim que ele passa a derramar dele, do ensinamento dele ali para os discípulos. Ele prega ali para eles o Evangelho. O Evangelho é o quê? Boas notícias, boas novas. E Jesus, ele é a boa notícia. Jesus, ele é a boas novas. Então ele começa a derramar dele, da presença dele, do ensinamento dele, sabe, ali sobre o coração dos discípulos. E ele revela os princípios, né, divinos de justiça, segundo o qual todos os cristãos devem viver pela fé, né, no Filho de Deus e pelo poder, né, do Espírito Santo, e através dessas virtudes que nós vamos ver derramada, revelada ali por Jesus, né, para eles, nós vamos ver, né, o manifestar da transformação de Deus nas nossas vidas. Então, quando Jesus ensina ali essas bem-aventuranças para eles, Jesus está ensinando, explicando como que é o andar e o viver de um cristão que agora não anda mais segundo, né, o curso desse mundo, mas já tem a sua vida transformada, né, e restaurada. E tem um tópico muito interessante que eu quero falar para vocês antes da gente começar, que os crentes, ele não torna Deus soberano ou Senhor da sua vida. Então nós cristãos, nós não vamos tornar Deus crente e soberano, né, e o Senhor das nossas vidas, porque ele já é, o Senhor já é, ele já é soberano e ele já é o Senhor da nossa vida, ele é o Senhor de toda a criação, né? Ele já é, né? Não haverá nenhuma mudança, estejamos ou não vivendo, né, sujeito ao Senhor ou não, em obediência ou falta dele, né, não haverá nenhuma mudança que vai determinar, né, que se ele é o Senhor ou não. Sabe o que vai determinar havendo mudanças ou não na nossa conduta, na nossa maneira de viver? A que reino nós estamos submetendo as nossas vidas? A quem está sendo o Senhor nas nossas vidas? Qual reino está sendo o Senhor nas nossas vidas? Então Jesus trouxe toda essa orientação, né, através das bem-aventuranças, né, do Sermão do Monte, em que nós vamos estar sentados como ele estava sentado com os discípulos lá. Nós estamos sentados aqui também, você na sua casa, e nós vamos acompanhar. Amém? Vamos lá? Eu quero cumprimentar, né, a todos vocês, nossos irmãos, amigos, na paz do Senhor. A você que está assistindo essa live nesta manhã, eu quero te cumprimentar na paz do Senhor, dizer para você que esta manhã vai ser uma manhã proveitosa para nossas vidas. Deus tem um ensinamento, né, para as nossas vidas. Nesta manhã nós vamos estar acompanhando, né, seguindo aí a orientação do pastor, né, nós vamos falar sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, e eu quero falar a respeito da primeira coisa, é os pobres de espírito, né? A palavra de Deus no versículo 3 aí, vem falar sobre os pobres de espírito. Pobre neste contexto não significa falta de aquisição de bens, porquanto o aspecto físico não dá direito a bem-aventuranças.
Jesus refere-se aos pobres ou ricos materialmente, que deixam de seguir ou de guiar-se pelo espírito humilde e do desprendimento, esvaziando-se dos sentimentos que levam o homem a uma vida egoísta, sentindo sempre a necessidade de buscar o Senhor através de louvores, na esperança de alcançar o reino de Deus. Pobre de espírito, o Senhor quer dizer que não quer dizer a aquisição de bens, né? Mas pobre de espírito, né? Aqueles que muitas vezes têm a sua finança bem financeiramente, mas que busca ao Senhor, né? É quebrantado de coração, busca ao Senhor, é pobre de espírito. Então o Senhor está falando aqui que não é nem o aspecto físico, nem, sabe, o dinheiro, mas sim um coração quebrantado, um coração contrito. Esse sim é pobre de espírito. E aí eu gostaria que o nosso irmão, né, abrisse Provérbios 16, do 18 a 19. Provérbios 16, 18 a 19. 18 vai dizer assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. 19. É melhor ter o espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. É melhor ter um coração humilde diante do Senhor do que ter um coração egoísta, né, que não busca a Deus, mas um coração humilde, um coração quebrantado. Deus se agrada do coração humilde. Esse sim é pobre de espírito, que busca ao Senhor em primeiro lugar, que busca o reino de Deus, coloca-se diante do Senhor, aquebranda-se diante do Senhor. Esse sim é pobre de espírito. É a respeito disso que o Senhor vem dizendo aqui: aquele que desprende das coisas, vazia-se das coisas do mundo, sabe, e dobra-se ao Senhor. Esse é pobre de espírito. Em nome de Jesus, nesta manhã o Senhor está nos ensinando sobre a sermos pobres de espírito, buscarmos ao Senhor em nome de Jesus. Também a palavra vem falar aqueles que choram. Aqueles que choram, eles serão consolados. Os que choram serão consolados. Aqui está em pauta a sensibilidade. Não se trata de um choro de qualquer coisa ou por qualquer coisa, mas relacionado aos assuntos espirituais. Os candidatos ao reino de Deus deverão ser pessoas sensíveis ao Espírito Santo, quebrantado de coração. Sensível ao Espírito Santo, quebrantado de coração. Aqueles que choram a respeito das coisas espirituais, aqueles que choram, sabe, por causa do momento que nós estamos passando, aqueles que choram porque sentem tristeza das perdas destas vidas aí que estão se perdendo, aqueles que choram, o Senhor vai consolar em nome de Jesus. Estamos num momento agora, momento de choro. A palavra de Deus diz que alegrai-vos com os que se alegram, chorai-vos com os que choram. Nós estamos no momento agora de estarmos chorando pela nação, chorando pelo mundo, chorando por causa dessas vidas que muitas vezes estão indo sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer o reino de Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã que se você está chorando, Deus vai te consolar em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para o teu coração, Deus tem uma palavra para o meu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Ser pobre de espírito, busque ao Senhor. O Senhor está vendo todas as lágrimas que estão sendo derramadas, o Senhor está vendo tudo aquilo que nós estamos passando, mas o Senhor se alegra daqueles que se quebrantam diante dele, aqueles que se quebrantam aos seus pés. Deus se alegra. Alegrai-vos com os que se alegram. Essa é a palavra de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Eu gostaria que o irmão abrisse Isaías 61, 1 e 2, porque desde lá, há 700 anos antes de Cristo, Isaías já tinha dado uma palavra para nós. Sabia disso? Isaías, o profeta Isaías, já tinha dado uma palavra para mim e você a respeito disso. 700 anos mais antes de Jesus Cristo, Isaías já vinha profetizando, Isaías já vinha dando a palavra. E nesta manhã acompanhe com nós a palavra de Isaías, que está lá, Isaías 61, versículo 1 e versículo 2. Preste bastante atenção nessa palavra. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Olha bem, o Senhor já falou a Isaías: Isaías, eu te ungi para você levar as boas novas, sabe?
sabe, aos quebrantados de coração. Eu te ungi para você levar essa palavra, a palavra para aquelas pessoas que choram, a palavra para aquelas pessoas que estão desanimadas, a palavra para aquelas pessoas que estão muitas vezes num beco sem saída. Isaías, eu te levantei para isso, e nesta manhã o Senhor está falando ao nosso coração, e o Senhor nos levantou para pregar as boas novas de salvação, o dia, o ano aceitável do Senhor. Este ano, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, é o ano aceitável do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor está nos chamando, o Senhor está nos convidando, o Senhor está nos convocando para estarmos neste ano diante dele, ainda mais em fervor, ainda mais com fé, ainda mais quebrantado, porque este ano é o ano aceitável do Senhor. Este ano o Senhor está fazendo corações, está transformando corações duros, corações de pedra, mas que está vendo aí a palavra de Deus que vem falar, que se nós acreditarmos no Senhor, confiarmos no Senhor, o Senhor vai fazer bênção nas nossas vidas em nome de Jesus. Creia, acredite, em nome de Jesus, é o ano aceitável do Senhor. Quantas vidas não estão se rendendo aos pés de Jesus Cristo esse ano? Porque quanto mais eu sou provado, quanto mais luta que eu passo, mais eu me achego aos pés de Jesus, mais eu choro aos pés de Jesus. Não é um choro qualquer que vai convencer ao Senhor, a palavra vai dizer, mas aquele choro de arrependimento, aquele choro por uma nação, aquele choro pelo estado que nós estamos passando. E nós estamos aqui nesta manhã, nesta mesa, para dizer para você que o Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor vai consolar, o Senhor vai confortar os corações daqueles que choram, mas daqueles que ouvem a palavra de Deus e se arrependem e busquem ao Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus. Salmo 34, 17 a 19, por favor, Ana. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Amém, amém. Você leu aí, você acompanhou. Se você não leu, você ouviu a Aninha ler esses versículos lá no Salmo que vem dizer para nós que muitas são as questões do justo, mas o Senhor livra de todos, daqueles que têm um coração quebrantado e um coração contrito. Muitas são as lutas, mas o Senhor as livra de todos em nome de Jesus. Nesta manhã, aquebrante seu coração, ore ao Senhor, busque ao Senhor. O Senhor está atento às nossas orações em nome de Jesus, desde quando nós a fazemos, sabe, com um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido, um coração que busca o nosso Deus. Lá em Salmos, né, em 51, vem dizer, 17, vem dizer isso, que o Senhor gosta do coração quebrantado e um coração contrito não despreza o Senhor. Vamos buscar a Deus, vamos estar aos pés do Senhor em nome de Jesus. Em consequência dos seus próprios pecados, nós temos que buscar a Deus. A consolação vem através do Espírito Santo que foi dado à igreja como consolador. Eu quero encerrar minha participação lendo com você Apocalipse, por favor. Eu encerro minha participação. Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Olha para aqueles que têm o coração quebrantado e o coração contrito. Olha para aqueles que se arrependem. Olha para aqueles que este ano é o ano aceitável do Senhor. Você que ainda não aceitou o Senhor, é tempo de aceitar ao Senhor, porque este ano é o ano aceitável do Senhor. Nós temos o Espírito Santo de Deus, o Consolador, que nos ajuda neste momento difícil, para chegar aqui, chegar no final, e nós temos essa palavra que diz assim: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, os guiará para as fontes de água da vida. Amém. E Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Amém. Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe. Um beijo no teu coração. Fique na paz em nome de Jesus. Acompanhando aqui os versículos que ainda
serão lidos, né? E o Espírito Santo vai nos moldando, vai nos ensinando, vai nos capacitando em nome de Jesus. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Amém. Eu vou falar sobre o versículos 5 e 6. O 5 vai dizer assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O 6 vai dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois esses serão satisfeitos. Algo que você precisa entender o que é a bem-aventurança. Talvez essa palavra não é uma palavra comum do nosso dicionário. A bem-aventurança, ela é o quê? É a felicidade. Feliz é o homem que vive essas coisas. Bem-aventurado, não é as bem-aventuranças, não. Bem-aventurado é o homem. Feliz é o homem que vive essas coisas, que vive essas realidades que serão expostas nessa mesa. E nós vamos falar bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E o que é ser humilde? Nós temos o nosso próprio entendimento, né? Entendimento que é normal, que é comum entre nós sobre o que é ser humilde. Humilde é aquele cara que ele respeita as pessoas, ele não é altivo, ele não é orgulhoso. Mas a humildade que a palavra vai nos dizer aqui, eu quero te levar você a pensar um pouco diferente disso. Também com o seu conhecimento, mas agregar isso que nós iremos dizer aqui. A humildade, ela vem ao cristão. A humildade que o Senhor Jesus está falando aqui é uma humildade que é gerada de dentro para fora. O Senhor Jesus vai nos dizer que a palavra, vai dizer através da sua palavra que quando alguém pedir para um judeu andar com ele 1 milha, o que os judeus deveriam fazer? Andar a segunda milha. Quando Jesus vai dizer para os judeus, quando alguém te pedir para você a sua túnica, você vai dar também a sua capa. Jesus vai dizer para nós, quando alguém der um tapa, quando alguém ferir a sua face, você dê a outra. Ou seja, a humildade não é algo que é fácil de viver. A humildade não é algo que é simples de se viver, mas é algo que é gerado interno. Essa humildade é gerada dentro de nós pelo Espírito Santo. Dentro de nós, pelo Espírito, ela é gerada. É uma transformação interna. Então não é a humildade que nós estamos confiando, esse cara é humilde, né? Você faz coisa para ele, não tem boca para nada. Isso não é sobre essa humildade. É a humildade que revela a glória de Deus. Não é a humildade que nós estamos vivendo aqui no nosso cotidiano, que você considera tal pessoa é humilde, tal pessoa é orgulhosa. Não é sobre essa humildade que o Senhor está falando. É uma humildade interna, uma humildade que gera transformação, que a pessoa vai olhar e dizer, mas por que você está fazendo isso? Qual é a sua motivação de andar a segunda milha? Qual a sua motivação de você abrir mão desse seu direito que você tinha? Essa é a humildade que o Senhor está falando. É uma humildade que vem trazendo de dentro para fora. E o que os humildes herdarão? A palavra vai dizer que os humildes receberão a terra por herança. Eu quero te dar 2 exemplos de pessoas humildes na palavra. A gente não vai abrir, porque senão a gente vai ter um tempo, vai demasiar muito tempo, então eu quero só citar. Abraão e Ló. Abraão e Ló Ló foi junto com Abraão ali para a terra, e os dois começaram a enriquecer. Cada um foi para um lado e os dois começaram a enriquecer. Os dois estavam juntos e os dois começaram a enriquecer. Os dois juntos começaram a enriquecer, e começou a ter briga entre os pastores de Ló e de Abraão. Então Abraão chega para Ló, Abraão era tio de Ló, e Abraão chega para Ló e fala: Ló, para onde você quer ir? Se você for para um lado, eu vou para o outro. Se você dizer, eu vou para ali, eu vou para o outro lado inverso. Nós somos parentes, nós não queremos, eu não quero ter problema com você. O nosso negócio está prosperando, mas a gente tem que se dividir, porque juntos não está dando certo. Mas Abraão era tio de Ló. Abraão podia chegar e carteirar Ló. Falou: eu sou seu tio, eu sou seu pai de criação, eu te criei, eu te tirei de lá, então você vai ficar naquele canto, eu vou ficar aqui no melhor lugar, porque eu sou autoridade sobre a sua vida. Então você fica na sua, fica aí humilde, piano aí, que eu vou, desculpa o termo, você fica aí na sua, que eu vou ficar nessa melhor região. Não, mas Abraão falou: escolhe, vai para cima, eu vou para baixo, vai para o sul, eu vou para o norte, vai para um lado, eu vou para o outro. Mas por que Abraão teve tal atitude? Porque ele tinha a convicção da palavra do Senhor estava sobre ele, que Abraão herdaria a terra. Independentemente para onde Abraão ia, ele ia herdar a terra. Um cara que entende que é herdeiro da terra, ele não tem preocupação. Se eu vou para lá, se o Senhor me manda para cá, para lá. A nossa esperança é que nós herdaremos a terra. Amém. A palavra vai dizer que Abraão não herdou a terra, mas Jesus Cristo
Ele sim, a descendência de Abraão, ele herdou a terra. Ele é o soberano sobre os reis da terra. E a palavra diz que aqueles que nele confiam herdarão a vida eterna. Nós herdaremos a terra. E o próprio Jesus vai dizer em Mateus 26:33, quando Pedro vai lá e corta a orelha de Malco, Jesus vai dizer assim: você acha que eu não podia pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Porventura eu vou ficar aqui de boa, vou ser preso, porque convém que isso aconteça. Jesus fala assim: eu poderia chamar 12 legiões de anjos aqui, então guarda a sua espada, mas eu não vou fazer, porque eu vou herdar a terra. Que às vezes a gente fica muito preocupado em fazer muitas coisas, nós estamos muito preocupados em ser reconhecido pelas pessoas, em ter reconhecimento de a pessoa A, a pessoa B, ter reconhecimento dentro da nossa casa, ter reconhecimento através do nosso trabalho, mas fica tranquilo, a garantia que nós temos é que nós herdaremos a terra. Amém. A nossa esperança esteja isso, que nós herdaremos a terra. Então que você possa falar: não, a partir de agora eu sou humilde. Não. Peça ao Espírito Santo que Ele gere em você essa humildade. Amém. Que Ele gere em você esse coração. Para que nós tenhamos esse entendimento que os humildes herdarão a terra. Amém. E aqueles que abrem mão dos seus direitos herdarão a terra. Aqueles que, por mais que nós possamos ter direito, razão, abrem mão da sua razão, a fim de que a glória de Deus seja glorificada, a fim de que as bem-aventuranças, elas nada mais é para que você seja um super-homem, um super-crente, mas para que o Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque o homem, que o pastor falou, o pobre de espírito, ele chora pelos necessitados. Os que choram por causa dos necessitados. Todas as bem-aventuranças, elas vão apontar para um lugar que é para a glória de Deus. Vamos para o próximo, senão meu tempo está acabando. O próximo será: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E o que é a justiça? A justiça, ela pode ser dividida em 3 partes. Ela pode ser dividida em justiça legal, justiça moral e justiça social. Mas eu quero resumir bem, eu quero falar o que é a justiça de Deus e o que é a justiça com Deus. A palavra vai dizer que em Efésios 2:10, que nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Então essa é a justiça de Deus. Mas antes disso, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa fome, que a palavra diz fome, ali nós entendemos fome, necessidade de comer, a palavra o original dela vai falar sobre algo que é muito maior que a fome, é um desejo insaciável por comida. Esse é o desejo daqueles que têm fome e sede de justiça. E essa justiça, o que é a justiça? A palavra vai dizer, 2 Coríntios 5:21, Deus tornou pecado por nós, quem não tinha pecado, para que nele nós tornássemos a justiça de Deus. Então, Jesus Cristo, nosso Pai, Ele justificou, Ele é o justo juiz, Ele nos justificou, trouxe justiça sobre nós, derramando a sua ira sobre Jesus. Então Ele nos justificou. E Ele é justo por isso, Ele é justo porque nos justificou e demonstrou justiça a nós, falando sobre nós hoje. Não há mais nenhuma acusação, porque todo o pecado, toda a iniquidade está sobre Jesus. A palavra vai dizer para nós em Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Toda a iniquidade, todo o pecado estava sobre Jesus. E Deus foi justo, derramando a sua ira sobre um homem justo. E agora foi justo para nós, para que nós entendêssemos que hoje nós somos justificados pelo Senhor, limpos, lavados pelo sangue do Cordeiro, não há mais condenação, cobriu-se multidão de pecados. Então, bem-aventurados que têm fome e sede desta justiça. Mas nós também podemos entender que há outra justiça, e essa é a justiça que gera transformação, e essa é a justiça de Deus. Nós falamos da primeira, é a justiça com Deus, é a justiça da qual a nossa fé resulta em transformação, da qual da nossa fé, como a gente leu em 2 Coríntios 5:21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Então hoje nós somos justiça de Deus. Isaías 61, que o pastor citou, no final, depois que ele ia falar os que andam tristes, para consolar os que andam tristes, continuando nesse versículo, verso 3, vai dizer assim: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza,
óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez do espírito reprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da glória de Deus. Aleluia. Então, o que nós vamos demonstrar, o que nós vamos, a nossa justiça, a justiça que nós vamos ajudar o necessitado, ajudar o pobre, ajudar a viúva, ajudar o órfão, ajudar aqueles que têm necessidade, mostrar essa justiça não é filantropia, não é algo que nós vemos aqui, várias entidades que ajudam, não, tal entidade ajuda, tal entidade ajuda, tal entidade, esse grupo de pessoas, não é filantropia, é para a glória de Deus. Essas pessoas fazem isso por filantropia, por algo que elas entendem que é certo e fazem, mas nós praticamos a justiça de Deus para a honra e glória do nome dele. Então a justiça de Deus é a justiça de Deus para nós, nos justificando em Cristo. E justiça com Deus, que hoje nós somos carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a honra e glória do nome dele. Então que nós possamos entender isso. Mas é pelas obras que eu sou salvo? Não, Efésios vai dizer que não é pelas obras, é pela fé, mas para as obras. Então tudo que nós fazemos, nós temos que ter fome e sede de justiça. Entender que eu tenho fome e sede, que eu fui salvo e que todos os dias porque eu pecar, eu posso chegar nesse lugar e me arrepender, eu vou ser justificado. Já fui justificado, mas eu me arrependendo, eu tenho acesso a isso todos os dias da minha vida. E entender que eu posso ser a justiça, posso fazer justiça com Deus, se a resposta das nações, se a resposta do clamor do pobre, se a resposta do clamor daquele que não tem comida, e que, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, todo mundo fala sobre economia, que nós vamos ser abalados na nossa economia, principalmente nesse tempo, a igreja tem que despertar e passar a olhar para o necessitado, passar a olhar para os que têm a necessidade à nossa volta. Então, bem-aventurado é o homem, os humildes, pois eles herdarão a terra, e bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois esses serão satisfeitos. É isso. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos lá, versículo 7, eu estou falando um pouquinho sobre esse 7, vou tentar ser rápido bastante. Versículo 7 diz assim: bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quando nós entendemos essas 4 bem-aventuranças anteriores que vocês falaram aí, nós teremos o nosso interior transformado. Como você falou, Paulo, o pastor falou, a gente vê assim como se são etapas. Nós vamos alcançando e nós vamos atingindo. Então esse entendimento dessas 4 bem-aventuranças vai produzir em nós, uma mudança no nosso interior. E essa mudança no nosso interior vai passar a atingir outras pessoas. Essa transformação em nós vai fazer com que nós atingimos outras pessoas. Então nós vamos, para a gente ser misericordioso, nós precisamos. Caralho, falando baixo? Eu consigo falar agora com o meu avô. Melhor isso. Vou ficar mais perto. Pode tirar ele. Então vamos lá, vou falar alto. Isso. Então quando nós entendemos aí essas 4 bem-aventuranças, essa mudança que produz no nosso interior, ela vai alcançar outras pessoas. Então nós vamos agir com misericórdia. Os romanos, eles achavam que a misericórdia não era uma virtude. Eles entendiam a misericórdia como uma fraqueza, como uma doença na alma. Olha só as ideias desse cara. Por quê? Porque eles entendiam que uma pessoa misericordiosa ela era fraca e ela poderia ser explorada. E muitas vezes, muitas pessoas, até mesmo no meio cristão, muitas vezes as pessoas não agem com misericórdia, porque também às vezes pensam nesse sentido, que poderão passar a ser exploradas, vão ajudar num sentido e depois essa ajuda nunca vai cessar. Mas uma coisa que o Senhor deixa muito claro nesse versículo é que ele diz que a misericórdia ela é um dever e ela é uma recompensa. Ele diz: feliz é aquele que é misericordioso. Feliz, é um dever nosso ser misericordioso e agir com misericórdia. E aí ele diz: pois obterão misericórdia. E aí vem a recompensa. Quando nós agimos com misericórdia, nós obteremos também a misericórdia do Senhor. Se a gente for olhar o significado original da palavra, essa é uma palavra bem do hebraico, ela é muito profundo o significado dela. Vai falar que é a capacidade de você entrar na outra pessoa,
de você ver com os olhos dela, de você sentir a dor dela, né? E tornar aquilo seu. E da mesma forma como você faria de tudo, né, para aliviar a sua dor, assim como você faria de tudo para, né, resolver o seu problema, você fazia aquilo em prol do próximo. Então a misericórdia é algo muito profundo, é muito mais do que uma piedade, é muito mais do que a gente sentir pena, é a gente realmente se colocar no lugar da outra pessoa e tornar aquela dor, aquele sofrimento também nosso. E colocar todos os nossos recursos, a nossa disposição, o nosso tempo, tudo aquilo que nós faríamos por nós, a gente fazer pelo próximo. Então é algo muito profundo aquilo que o Senhor estava querendo falar para a gente. E não tem como a gente falar de misericórdia sem a gente falar de Jesus, porque Ele foi o maior exemplo de misericórdia que nós vamos encontrar. Porque Jesus, Ele curou os doentes, Jesus, Ele alimentou os famintos, Jesus, Ele abraçou as crianças, né? Jesus, Ele foi amigo dos pecadores, Ele estava com os pecadores. Jesus, Ele curou os leprosos. Jesus, Ele pegou aqueles caras ali que estavam, né, totalmente afastados, se sentindo totalmente rejeitados, né, e trouxe eles de volta para o convívio, fazendo com que eles se sentissem amados. Então Jesus é o nosso maior exemplo de misericórdia. E a misericórdia, ela não é uma virtude natural, né? Ela não é uma virtude natural, porque o homem por si só, ele é egoísta, o homem por si só, ele é mau, né? E ele é incapaz de exercer a misericórdia. Mas a misericórdia, aqueles que têm um encontro pessoal com o Senhor, aqueles que têm a sua vida transformada, aqueles que realmente bebem dessa água, bebem dessa água, né, que é Cristo, Ele é a fonte da água da vida. Aqueles que têm um encontro com o Senhor verdadeiro, esses agem com misericórdia, na sua essência, na raiz da sua palavra. Eles se colocam realmente no lugar do próximo. Versículo 8 fala: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Então essa bem-aventurança, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus, eu creio que ela é a essência da vida do cristão. A essência da vida do cristão é o que? É ver a Deus. E Êxodo 33:11 vai estar falando que Moisés, ele falava com o Senhor face a face, como quem fala ao seu amigo. Então eu creio que esse é o nível de relacionamento que nós temos que ter com o Senhor. Com os nossos amigos nós brincamos, né? Nós falamos assim, tratamos, né, de fazer de qualquer maneira, na brincadeira e tal, porque nós temos intimidade. Então assim, nós não estou falando nesse sentido de nós tratarmos o Senhor como nós tratamos o amigo, mas o mesmo relacionamento que nós temos com o nosso amigo é o relacionamento que nós temos que ter com o Senhor, sabe? O relacionamento próximo, a proximidade, a confiança, né? Então eu creio que esse é o alvo do cristão, buscar esse nível de intimidade, falar com o Senhor como quem fala ao seu amigo. Nós vamos ver três expressões principais desse versículo. A primeira fala de pureza, depois coração e depois ver a Deus. Então a pureza, ela é cultivada no nosso interior. Então ela é uma qualidade daqueles que foram purificados. E essa purificação vem através do encontro com Jesus. Depois coração. O coração é tido como centro da nossa personalidade, né? Porém ele não é apenas a sede dos nossos afetos. A palavra de Deus, quando ela fala a respeito de coração, ela fala ligado a três aspectos também. O coração está ligado com mente, emoção e vontade. Então toda vez que a Bíblia falar a respeito de coração, ela está falando do homem na sua totalidade. Mente, coração e vontade, na sua totalidade. É Ele por completo. Então quando o Senhor fala para nós sermos puros de coração, o Senhor na verdade Ele está falando que essa pureza de coração, ela tem que penetrar todos os corredores, né, da nossa vida, né, as nossas emoções, a nossa vontade e nosso coração, a nossa vontade e a nossa mente. Então essa é a verdadeira pureza de coração. Nós temos que ser puros de coração de uma maneira total, né, na sua plenitude, na sua totalidade. Então Jesus está nos afirmando essas coisas. Então o significado da palavra pureza de coração, ela vem também do grego, que é uma palavra, vem do grego, que significa kataros.
TH, que significa sem mistura, sem fusão, sem adulteração. Então, e essa palavra ela era usada para quando eles fossem vender um vinho, quando eles fossem demonstrar um vinho ou um leite que era puro, que não tinha adição de açúcar, que não tinha adição de água, que era realmente puro, sem adulteração, eles usavam essa palavra, captaram, né? E o sentido bíblico dessa pureza é destituído de hipocrisia, é uma devoção não dividida. Então, quando nós entendemos isso, aí sim nós vamos amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós vamos dar apenas a Ele a nossa devoção, né? As nossas orações. Nós vamos amar apenas o Senhor. É uma devoção não dividida. E a recompensa de ser puro de coração é a visão física e a visão espiritual. A visão física é aquilo que nós vemos ao nosso redor, né? É a gente entender que todas as coisas foram criadas, né, pelo Senhor. Quando a gente olha para uma gestação, quando a gente olha para um nascimento, a gente vê ali a perfeição de tudo aquilo, nós entendemos que há um Criador de todas essas coisas. Então essa é a visão física, é a gente reconhecer naquilo que está ao nosso redor, que existe um Deus que criou todas as coisas. E a visão espiritual é que através da fé e através da pureza de coração, nós vamos ver o impossível, né? Aquele Deus que é invisível, né, ele passa a ser visível para aqueles que têm pureza de coração, para aqueles que têm fé. Então, eu creio que aquilo que o Senhor estava querendo mostrar aqui para os discípulos era algo muito mais profundo, se a gente for estudar realmente a essência daquilo que estava sendo tratado. Então, que nós possamos ser aí, né, puros de coração, que nós possamos ser misericordiosos, né, porque essa foi um dever que o Senhor deixou para cada um de nós. Amém? Amém. É isso. Amém. Versículo 9, versículo 10 vai dizer o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Num tempo de muita incerteza, um tempo de muita rumores de guerra, países se virando contra países por causa de materiais hospitalares e tudo mais, que a gente vê que a gente está aqui lendo algo sobre a paz. E eu queria ver algumas coisas sobre a paz e sobre a justiça, o que a palavra diz sobre esses dois termos. E em Romanos 12, o versículo 18 diz que no que depender de vocês, Paulo está falando para a igreja de Roma, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Hoje eu vejo que, infelizmente, infelizmente as redes sociais, os meios de comunicação, a globalização tem trazido tanto os lados positivos quanto os lados negativos. Hoje a gente tem a facilidade de estar em comunhão com você, em união, em transmissão da palavra por causa da tecnologia. Hoje nós estamos aqui por causa dela, ela está nos ajudando. Só que ela também, se ela for usada da maneira incorreta, ela pode trazer males. E o que eu vejo hoje, para os dias de hoje, com essa base, é que muitas pessoas estão usando essas ferramentas para o lado negativo. Hoje a gente vê muitas pessoas comentando lá nas redes sociais de X, da pessoa Y, falando mal, criando contenda, trazendo polêmica, trazendo incerteza no coração das pessoas. A gente vê discussões em comentários de Facebook, comentários disso, comentários daquilo, mas o papel do cristão é ser pacificador. O perfil que Jesus está traçando aqui é um perfil do cristão, não é um perfil de qualquer pessoa. Às vezes a gente pode entender essas coisas com pessoas lá de fora, a gente pode entender com pessoas que não conhecem o Evangelho, mas para as pessoas que conhecem o Evangelho de Cristo, essas coisas não podem existir, essas coisas não devem existir no nosso meio. Essas coisas, essas contendas, essas brigas, essas intrigas, por coisas às vezes que se a gente for parar para ver, não vale a pena. Paulo está falando aqui em Romanos que no que depender de vocês, não é que no que depender da outra pessoa, não é o que depender, se a pessoa falar uma coisa eu vou revidar, não, é o que depender de nós.
é o que depende do cristão. Vivam em paz com todas as pessoas. Não são com alguns, não são com aqueles que falam só bem de você, não são só com aqueles que falam bem de nós, mas é com todas as pessoas. Eu acredito que essa passagem nunca foi tão viva para a nossa vida, porque em tempos de crise é que a gente vê o homem, o ser humano, demonstrando aquilo que está dentro do coração. É no tempo de crise que a gente conhece as pessoas. É no tempo dessa crise que muitas pessoas vão se revelar, mas é no tempo de crise que o cristão também vai se revelar. É no tempo de crise que o cristão vai se revelar pacificador, e não criador de contendas, e não gerador de intrigas, mas pacificando toda essa estrutura. Às vezes, pense bem antes de comentar alguma coisa, antes de compartilhar algo. Se não for com edificação, eu acredito que você deveria pensar duas vezes, que nós deveríamos pensar duas vezes ao fazer isso, porque nós não somos chamados para criar contenda, mas para sermos pacificadores. Amém? E eu queria entender com vocês que a paz e a justiça, elas não andam sozinhas, elas não se desvinculam. A paz e a justiça, como Tiago 3, lá no versículo 17 e 18 vai dizer, ele diz o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto de justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Jesus aqui está falando que aqueles que forem perseguidos de justiça serão felizes, são felizes. E eu quero ver com vocês aqui, analisar esse texto de Tiago, quando ele fala que o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Outras versões vão dizer que o fruto da justiça semeia-se em paz pelos pacificadores. Eu queria entender com vocês que a justiça, ela não é exercida em outro meio pelo cristão, se não for pela paz. A justiça, ela não é exercida em contexto nenhum pelo cristão, se for em contenda, se for pelo ódio, se for pela força, se for pelo poder de convencimento, de argumentação. A justiça do cristão, ela semeia-se em paz. E esse é um bom fruto, esse é o fruto da justiça. E ele não é para qualquer pessoa. Às vezes eu não posso cobrar, eu não estou falando isso aqui para pessoas que não conhecem o Evangelho. Eu falo isso para pessoas que conhecem o Evangelho. E por isso que eu falo isso. Porque essa justiça, semeia-se em paz, é pelos pacificadores. Então, se nós estamos falando para cristãos, se nós estamos conversando entre cristãos, entre irmãos, esse fruto de justiça deve ser semeado em paz por nós. Então a justiça e a paz, ela não se desvincula de modo nenhum. Eu queria ler com vocês outra passagem que está lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 11. Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Ele diz o seguinte, o autor diz o seguinte: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Às vezes a gente está nesse momento, a gente realmente entende que pode ser, e eu creio que seja um momento de disciplina do Senhor. Às vezes o pecado do homem chega a tal ponto que ele tem que dar um basta, ele tem que cessar, e isso vem acontecendo. A gente pode notar que as pessoas que antes, querendo ou não, que estavam praticando coisas imorais, em festas, em aglomerações, hoje elas têm que ficar em casa. Então é uma disciplina do Senhor, querendo ou não, para trazer as pessoas para fora do pecado. Independente de qualquer coisa, há uma diminuição do que estava acontecendo. É uma disciplina do Senhor para os nossos dias. E essa disciplina, o escritor de Hebreus, ele fala que no momento parece de tristeza, mas porém no futuro ela será fruto de justiça, ela produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. É o momento de ser exercitado na disciplina do Senhor, é de compreender que realmente Deus está fazendo algo.
Às vezes eu até falei com o Paulo que a gente, no momento, a gente não tem certeza de nada, qual seja a plena vontade de Deus. A gente não tem essa certeza absoluta para falar para o Digo. Eu digo, essa é a vontade de Deus, por isso que ele trouxe essa epidemia, essa pandemia. Não, a gente não sabe, mas a gente sabe que Deus está fazendo algo. E que isso, em nossas vidas, quando a gente for entender isso e sermos exercitados por isso, o escritor de Hebreus fala que em nós será produzidos fruto de justiça e paz. Então, para completar a parte de justiça, eu queria pensar com vocês algo que o profeta Abacuque diz lá em Abacuque 2,4, que fala que o justo viverá pela fé. A nossa justiça, a gente viu que ela é exercitada através da disciplina, a gente viu que ela é semeada em paz, mas a nossa justiça ela é transmitida através da fé. A nossa justiça não é algo que eu acredito, não é algo que o Digo acredita empiricamente, é algo que ele construiu uma ideia, mas é algo que a própria Escritura diz. É os conceitos da palavra que vai trazer você viver de maneira justa de acordo com a palavra. E essa justiça que nós estamos falando é uma justiça que traça o perfil do cristão, traça o perfil daquele que vive de acordo com a palavra. E essa justiça, quando semeada em paz, ela gera frutos de alegria, não somente no momento, mas por todo o porvir. E eu queria falar, voltando lá para o texto de Mateus, quando ele fala que, quando Jesus fala, sobre, quando ele fala sobre a bem-aventurança de sermos perseguidos por causa da justiça, é que nós somos, nosso é o reino dos céus. Então o pastor, antes de começar, falou que isso tudo traria para isso. Todas essas coisas nos mostrariam como que nós devemos andar, porque a forma que nós devemos exercer justiça aqui é a forma do céu e não a forma da terra. Nós devemos trazer a justiça da forma que Deus quer e não da forma que nós achamos que deve ser correta. Nós não devemos, então fica aqui para você, fica para nós essa lição. Pense 2 vezes em exercer a sua justiça. Ela vai trazer paz. Aquilo que você vai propagar vai trazer paz. Se não trouxer paz, eu peço para que nós pensamos 2 vezes nisso. Porque a nossa missão aqui, o perfil do cristão, é ser pacificadores. Exercer a justiça, sim, mas como o Tiago fala aqui, compreensivamente, amavelmente, exerça sim, mas exerça em paz, para a glória de Deus. Amém? Amém. Amém. E aí depois então, no versículo 11 e no 12, o Senhor então vai finalizar essa parte aí do sermão. Aí ele diz aí no 11: bem-aventurados serão vocês. Vocês quem? Quem é esses vocês que ele está dizendo? Será que seria todos os discípulos ali? Não, vocês quem? Vocês os misericordiosos, vocês os de puro de coração, vocês os pacificadores, vocês que estão sendo de justiça, os humildes, os que choram, os que estão pobres de espírito. Então Jesus direciona diante de tudo aquilo que ele colocou e que ele falou, então vocês serão bem-aventurados, felizes, abençoados, serão vocês, quando que por minha causa o insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então Jesus, nesse momento que ele traz toda essa orientação, das bem-aventuranças, dos tópicos aí, como que nós iríamos proceder para nós sermos felizes
e abençoado. Então ele fecha com esses 2 versículos aqui, falando ainda de algo que viria. Para você ser bem-aventurado, para você ser feliz e abençoado, você tem que ser pacífico, você tem que ser puro de coração, chorar com os que choram, tal. E aí depois de tudo isso, né, ainda ele fala que haveria ainda, nós teríamos que ser felizes, porque além de fazer tudo isso, né, haveria o quê? Haveria uma perseguição, nós iríamos ser insultados, nós iríamos ser perseguidos, iriam levantar ainda contra nós, fazendo tudo certinho, vamos dizer assim, iria levantar ainda, né, todo tipo de calúnia contra nós. E quando nós olhamos para isso, é quase que incompreensível, né? Nós associarmos perseguição, nós associarmos calúnia, nós associarmos insulto, né, com felicidade. Como que nós vamos associar tudo isso daí com felicidade? A pessoa está me caluniando, está me perseguindo, né? A pessoa ela está assim, fazendo insulto contra mim, e mesmo assim eu vou ser feliz. Mas que felicidade é essa que o Senhor está dizendo? Não é a felicidade, de repente, de uma alegria momentânea no coração, mas é uma felicidade de uma recompensa maior que estará vindo sobre a minha vida, que estará vindo lá na frente, né? E pela justiça, por eu estar sendo agora, cumprindo a justiça do Senhor nesse momento aqui. Então é isso que o Senhor estava falando, ó, vocês vão fazer tudo isso, tudo certinho, mas não esperem reconhecimento de pessoas. Vão perseguir vocês, vão caluniar vocês, vão se levantar contra vocês, né? E a nossa fé, queridos, se nós olharmos de acordo com a história, com tudo que aconteceu com a igreja, né? A nossa religião, né, cristã, ela deveria ser regada de lágrimas de arrependimento e sangue de perseguição, porque foi isso, isso é a igreja. É isso a igreja, quando nós vimos lá no início, quando eu comecei a estudar isso daqui, aí eu vi que nós não somos crentes. Meu Deus, eu coloquei a minha crença em Deus em dúvida. Eu coloquei a minha crença em Deus em dúvida quando eu comecei a estudar isso daqui. Porque se nós olhamos ali a igreja, né, o contexto que essas coisas, se nós temos acesso, mas se nós conseguíssemos entender e absorver o contexto dessas coisas, todas que foram escritas, no momento que estava acontecendo, nós iremos ver que o coronavírus é fichinha, e o coronavírus aí arrebentando o coração de muito cristão, levando o cristão a desespero e pânico. E quando nós olhamos o contexto que foi escrito essas coisas, e Jesus falando da perseguição e da perseguição que viria sobre a igreja depois, foi terrível. Nós vimos no início, no século I e no século II, uma igreja que foi perseguida por Nero, perseguida depois por Tertuliano, né, que foi outro governo que levantou. O nome do cara já era feio, e o cara deveria ter sido muito mais maligno ainda, né? Então, os cristãos, eles eram perseguidos, mortos. Em certo momento da história, eles foram considerados como canibais. Por que canibais? Né? Porque eles professavam a fé. Aí tinha a Santa Ceia, como nós fazemos, e por eles dizerem que o sangue era o vinho do sangue, e o pão era o corpo, eles foram considerados como canibais. Gente, isso é loucura. Como canibais, né? Eles foram considerados, foram perseguidos. Os corpos, né, dos nossos irmãos que estão no início da igreja, eles eram colocados ali, envoltos em pano, em fátias, acho que era colocado óleo, alguma coisa assim. Eles eram colocados para poder iluminar os jardins de Roma, iluminar as ruas. Os corpos eram queimados, derretiam-se em estanho e colocavam ali, jogavam sobre o corpo dos cristãos, eram mandados a arenas, né, para serem mortos, né, por leões. Colocavam pele de animais dentro dos animais, os cães, animais ferozes, para poder comer. E isso era prazeroso. Isso era prazeroso para Roma, isso era prazeroso, né, para os não cristãos naquela época perseguir a igreja. Hoje nós vemos, né, uma igreja totalmente diferente. Aí nós vemos que antes, né, da coroa vem a cruz. Antes da coroa vem a cruz. Antes da terra prometida vem o deserto. E antes da glória vem o sofrimento, a perseguição. Então hoje nós invertemos todas as coisas.
Hoje nós vivemos um evangelho totalmente diferente dessas bem-aventuranças que nós vemos Jesus ensinando ali e derramando da porção da presença dele aqui sobre o coração daqueles discípulos e preparando eles e a igreja por aquilo que viria a acontecer, por tudo aquilo ainda que eles iriam sofrer. E hoje nós fazemos tudo errado, querido. Nós invertemos os negócios, sabe? E aí eu estava vendo um estudo, eu quero compartilhar aqui, né? Fala, pode falar. Esses cristãos, eles eram perseguidos, como o pastor disse, por esses imperadores, por esses homens, porque eles eram eles não eram perseguidos porque eles eram vistos com bons olhos, eles eram perseguidos porque eles eram vistos como ameaças. Havia perseguição naquela época. Jesus foi perseguido porque ele era uma ameaça. João Batista perdeu a cabeça porque ele era uma ameaça. A igreja foi perseguida porque ela era uma ameaça. Ameaça a quem? Ameaça aos padrões humanos, ameaça aos padrões ali romanos, ameaça aquele império. A história vai dizer que os judeus cuidavam dos pobres da Judéia e também dos pobres dos romanos. Então a igreja era uma ameaça, e a igreja de hoje ela não é perseguida porque ela não ameaça ninguém. A igreja de hoje não é perseguida porque ela não causa ameaça a ninguém. Nós somos bonzinhos, né? A gente não causa ameaça, não denuncia pecado, não se expõe. A gente vem aos nossos cultos, cultua o Senhor e voltamos para nossas casas e vivemos nossa vida normal. A igreja de hoje ela não causa nenhum tipo de olhar, as pessoas olham para a igreja e falam, não, tudo bem. Nós não somos ameaça, nós não sofremos perseguição hoje, porque nós, no meu ponto de vista, como eu vejo isso, nós não sofremos perseguição hoje, porque nós não somos uma ameaça ao sistema deste mundo. Isso é uma das coisas que eu penso. John MacArthur diz que hoje estamos fabricando celebridades tão rapidamente como o mundo. Hoje os crentes querem ser estrelas, gostam do sucesso, das coisas espetaculares. Hoje, olha só que interessante isso daqui, que é a conclusão que ele chegou. Hoje as pessoas apresentariam Paulo assim: formado na Universidade de Gamaliel, poliglota, amigo pessoal de muitos reis, maior plantador de igrejas do mundo, maior evangelista do século, dado por morto, arrebatado ao céu. Mas quais as credenciais que Paulo dá de si mesmo? Aí, gente, a gente vai ver a questão da humildade, do que o saber, o que é o servir e esperar do Senhor. E Paulo traz um panorama totalmente diferente, que ele diz assim, né? Vejamos, são ministros de Cristo, falam como eu fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes futigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, e além das coisas exteriores, aqui o que pesa sobre mim diretamente. Sabe qual? Diante disso tudo, né, ele fala, além das coisas exteriores, que há o que pesa em mim, né, diariamente, algo, diante de tudo isso, aquilo que ele passou, algo que pesa diariamente sobre ele, a preocupação com todas as igrejas. Então nós temos uma apresentação totalmente diferente hoje do que nós vemos, né? Aí eu pergunto para vocês, uma pergunta que eu faço para mim mesmo, né? Será que estamos sendo cristãos? Será que estamos tendo mesmo cristãos? Será que a gente pode se encaixar nisso daqui que Jesus diz no 11? Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa me insultarem, perseguirem e levantar todo tipo de calúnia contra vocês. Será que nós estamos sofrendo, né, a esse ponto, né? Porque qualquer coisa, qualquer
coisinha que a gente passa, nós já entramos em desespero, muitas pessoas já querem desistir e largar tudo, né? E quando nós vemos aqui os nossos irmãos, o quanto sofreram, né? Jesus fala aí para nos alegrarmos quando nós passarmos por luto, por dificuldade, por perseguição, né? Porque grande será a recompensa, e muitos sofreram da mesma forma como nós estamos sofrendo, nem chegamos a sofrer ainda. Quando nós pegamos as escrituras, quantos dos profetas, nossos irmãos, nossos pais na era do passado sofreram para que hoje nós estivéssemos aqui, queridos, desfrutando dessa graça. E Jesus, ele é o maior exemplo disso daí. Quando sofre perseguição, na humildade, né? Jesus, em certo momento da vida dele, ele é considerado como uma pessoa endemoniada, ao ponto que chegou. Mas nós vemos sempre Jesus ali, confiando na justiça de Deus, cumprindo o propósito na qual ele foi chamado, que era para vir aqui, para trazer luz e salvação à humanidade, né? E depois da coroa, depois da cruz, vem a glória, e ele vê, né, ele vê o benefício de todo o sofrimento que ele passou, que foi para me salvar e para te salvar, para os nossos pecados, e escreveu o nosso nome no livro da vida. Então há um sofrimento, há uma luta, há umas bem-aventuranças que a gente tem que fazer, e também há uma perseguição por causa disso. Muitas vezes a gente acha que porque eu estou na igreja, porque eu estou fazendo as coisas certas, estou servindo, eu tenho que estar ileso de tudo, mas nós não vamos estar ileso. Há ainda, além disso, uma perseguição, uma luta, né? E quando nós somos perseguidos, nós temos que ter a noção que nós vamos sendo perseguidos em nome do Senhor. É pelo Senhor, é por estar servindo ao Senhor. E aí eu quero que você abra lá em Pedro, que nós vamos lá em Pedro para a gente ter essa 1 Pedro capítulo 4. Versículo 12. Pedro vai estar falando bastante também sobre isso daí. Nós vamos ler o 4 e depois uma parte do capítulo 5. Aí ele fala assim, no 4:12: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Quer dizer, se vocês estão sofrendo por causa de Cristo, né, por seguir o Evangelho, e fazer todas as bem-aventuranças que nós vemos que vocês citaram agora há pouco, vocês são felizes, porque vocês têm o Espírito da glória, quer dizer, vocês têm a presença do Senhor sobre a vida de vocês, né? Sobre vocês repousa o Espírito de Deus, vocês estão fazendo a vontade do Senhor, obedecendo a Ele, tá? Aí ele diz assim: se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, como criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Aí o que ele está dizendo aqui? Se vocês forem passar por algum sofrimento, que não seja por vocês serem assassinos, que não seja por vocês serem ladrões, por vocês serem criminosos, ou como alguém que se intromete em negócios alheios. Quer dizer o quê? Que não sejam por sofrimentos que vocês procurem a sofrer. Porque muitas vezes nós procuramos sofrimentos, muitas vezes nós fazemos coisas que nós colhemos depois, né? E muitas pessoas atribuem isso a Deus. Eu estou passando isso, Deus está pesando a mão sobre mim, Deus está me cobrando, não é justo eu passar por isso, tal. Ou outra vez nós falamos, eu estou sofrendo isso, mas Deus tem um propósito com as coisas. Deus colocou eu lá porque Ele tem um propósito, permitiu eu ir para aquele lugar porque Ele tem um propósito, Deus permitiu que eu separasse do meu casamento porque Ele tem um propósito. Não! Muitas vezes pela dureza do nosso coração, nós buscamos e colhemos coisas, que Pedro estava falando aqui para eles. Se vocês forem sofrer, que sofram por Cristo, mas não por coisas que vocês estão fazendo e plantando. E muitas vezes nós estamos fazendo coisas, plantando coisas, né, se intrometendo em negócios alheios, entrando em situações que não era para a gente entrar, não era para a gente estar lá, não era para a gente estar fazendo daquela forma. Aí a luta e a dificuldade vem, aí nós questionamos a Deus, ou atribuímos a Deus aquilo a uma luta por todas essas
bem-aventuranças ali que nós acabamos de colocar, e na verdade não é. Então nós temos que ter a sabedoria, o discernimento, e estarmos aí diante de Deus. Aí ele continua falando, para nós termos essa direção, né, de fato, pelo que nós estamos sofrendo, né? Contudo, se sofre, aí ele fala, contudo, se você sofre como cristão, aí está falando da pessoa cristão crente, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será o ímpio pecador? Mas isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar as suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Então, e vamos lá no 5, que a gente está sem tempo, para a gente terminar no 5, capítulo 5, versículo 6, aí 1 Pedro 5, do 6 ao 11, aí ele continua assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte ao tempo devido. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ao redor como um leão, fugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco tempo, os restaurará, os confirmará, e lhe dará forças, e o porá sobre firme alicerces. A ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Então nós vemos mais uma vez Pedro encorajando os irmãos a continuarem firmes, a continuar lutando, porque o inimigo, o nosso adversário, está ao nosso redor, procurando em qualquer momento, né, uma brecha para vir, né, e para nos tentar destruir. Então a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas a nossa luta é contra a potestade, contra os principados. E nós temos que ter isso em mente. Jesus foi maravilhoso quando ele encerra então essa parte falando, né, para nós termos alegria, que mesmo fazendo toda essa orientação que ele nos deu, e nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser caluniados, nós vamos sofrer, mas que seja pelo nome dele, que seja pelo nome dele, que seja pelo nome dele. Exaltai e alegrai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, porque assim também perseguiram os profetas. Em Atos capítulo 14, 22, não precisa abrir. Em determinado momento, Paulo fazendo a missão e pregando nas igrejas, né? Os judeus ali não estavam dando tanto ouvidos para ele, não estava a pregação dele, até que uma pessoa é curada, e por ser curada vem uma grande adoração, né, a um Deus naquele lugar lá, uma entidade. E Paulo, se eu não me engano, acho que é Paulo e Silas, né, eles são considerados como deuses ali naquele momento, né? E aí eles são até levados à porta ali do templo e começam a sacrificar animais ali. E eles se levantam revoltados contra tudo aquilo, porque a glória do Senhor, e é isso que eles estavam tentando explicar, pregar o Evangelho para aquelas pessoas. E aí então alguns judeus aparecem, os próprios irmãos deles ali, vamos dizer, aparecem e começam a levantar calúnias contra o Pedro e contra eu não lembro se era Paulo e Barnabé, começam a levantar insultos, e eles estão ali apedrejados, quase mortos ali, estavam como mortos ali. Sabe qual que é a declaração que Paulo fala depois de tudo isso daí? Paulo fala assim, que é necessário que as pessoas passem por muita tribulação para entrar no reino de Deus. Então sabe o que é isso daí? Entender o Evangelho. Isso daí entender o que é o verdadeiro Evangelho. Saber que nós vamos passar por luta, nós vamos ser perseguidos, vamos passar por dificuldade, vão se levantar contra nós, mas nós temos que nos alegrar, nós temos que nos exultar, porque através disso eu estou no caminho certo, eu estou servindo ao Senhor, eu estou andando de acordo com a vontade dele. Então nós vamos passar luta, nós vamos passar dificuldade, mas que a alegria do Senhor esteja no nosso coração, no meu coração e no seu coração, porque grande vai ser a recompensa por nós. Se nós olharmos durante toda a história da igreja, foi perseguição desde o início, os profetas lá no Antigo Testamento, totalmente perseguição, e não é diferente dos dias de hoje.
Se não houver uma perseguição na minha e na sua vida, seja em que área que for, qual área que for, né, algo muito preocupante. Então, será que realmente eu estou fazendo a justiça de Deus? Será que realmente que eu estou fazendo mesmo a obra do Senhor? Porque há uma perseguição. O inimigo das nossas almas, ele vai estar constantemente armando ciladas para nos impedir de fazer a obra e impedir de cumprir em nós todas esses adjetivos aqui para nós sermos abençoados, como nós dissemos nessa manhã. Amém?